Glória a Deus. Vocês estão felizes? Amém? É uma alegria para nós estar aqui de volta, né? Tava conversando com a Thelma ali, falando para ela, fazia muito tempo que a gente não vinha aqui. Na verdade, acho que da última vez que a gente veio são quase 2 anos já. Então, a gente estava com saudade de vocês, dessa igreja, esse povo lindo de Jesus, né? Você é um povo lindo de Jesus ou não? Amém? A Bíblia fala que o coração alegre, ele aformoseia o rosto. Dá uma olhada para essa pessoa linda que está do seu lado. Olha bem no olho dela e fala assim para ela: irmão, está precisando alegrar o coração. As brincadeiras à parte, eu quero de uma maneira bem simples e bem rápida compartilhar algo com vocês. Eu sei que não vou compartilhar nada novo. Eu sei que eu não vou falar nada que não tenha talvez já sido falado aqui outras vezes pelos pastores de vocês. Mas eu sinto no meu coração nessa noite essa incumbência de trazer essa palavra ao seu coração, para reafirmar algumas verdades que Deus já colocou aí dentro, e para incentivar você a continuar insistindo naquilo que de fato interessa, para continuar insistindo naquilo que de fato vai render frutos dentro do seu coração. Amém? Eu quero ler um texto com você. Se você puder abrir a sua Bíblia ou tiver ela no seu celular. Eu estou entendendo que esse gritinho é por causa da Bíblia, né? Por mim não ia ser, porque eu sou feio, né? Ninguém ia gritar para mim. Só a Camila, que é a única louca que me acha bonito, né? Abre sua Bíblia comigo, 1 Reis, capítulo 18. Primeira Reis, capítulo 18. Nós vamos ler a partir do verso 22. Primeira Reis 18. Esse texto, meu irmão, é um texto muito conhecido. É o encontro de Elias com os 450 profetas de Baal. Eu quero ler esse texto junto com você. Eu quero que você preste atenção comigo em algumas coisas, para que a palavra do Senhor, através do seu Espírito, possa ministrar os nossos corações nessa noite. Amém? 1 Reis 18, verso 22, quem achou, diz amém. A palavra fala assim: então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, e escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo em pedaços, o coloquem sobre a lenha, porém não lhe coloquem fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor Yahvé. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa essa palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos novilhos e preparai primeiro, porque vocês são muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe coloqueis fogo. Tomaram o novilho que lhe fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não havia nenhuma voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou atendendo alguma necessidade, ou esteja de viagem, ou esteja dormindo e precisa que o acorde. E eles clamavam em alta voz, e se cortavam com facas e com lanças, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, e nem atenção alguma.
Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou um altar em nome do Senhor. Depois fez uma valeta ao redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, colocou-o sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei isso uma segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei uma terceira vez, e o fizeram. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água a valeta. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique sabendo hoje, sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a sua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, e ainda lambeu a água que estava na valeta. O que vendo isso, todo o povo caiu com o rosto em terra e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém? Meu irmão, existem coisas tão preciosas, escondidas na palavra, que às vezes passam despercebidas aos nossos olhos. Uma das tarefas que Satanás tem é tentar complicar o evangelho para nós. Uma das tarefas do diabo é tentar fazer a gente achar que Deus só tem poder quando as coisas são complicadas, que Deus só nos responde quando nós fazemos coisas extremamente difíceis. Satanás quer tentar nos fazer acreditar de que Deus nunca está presente nas coisas simples. Por exemplo, ele quer fazer você acreditar que Deus nunca vai responder você se você apenas se colocar em oração diante dele. Mas ele sempre vai fazer você acreditar que você precisa fazer alguma coisa a mais para que Deus te responda. Como se você tivesse que fazer alguma coisa para merecer a resposta de Deus. Meu irmão, durante muito tempo da minha vida eu fiquei buscando coisas em diversas áreas. Eu fiquei buscando respostas. Eu fiquei buscando resultados. Eu fiquei buscando soluções na minha vida, em diversas áreas, tentando fazer coisas que as minhas mãos conseguiam fazer. Tentando fazer coisas que me trouxessem a sensação de que depois que eu as fizesse, Deus olharia para mim e acharia que eu estava pronto para receber aquilo que eu precisava. E sabe o que aconteceu? Depois de um tempo eu me encontrei como um cristão que lia a Bíblia, que conhecia um bom tanto da Bíblia e que estava extremamente frustrado porque não tinha obtido as respostas e as ações de Deus que eu esperava receber. Até um dia que eu cheguei nesse texto que a gente leu, 1 Reis capítulo 18. Deixa eu fazer uma pergunta para você, ou melhor, fazer 3 perguntas para você. Primeira delas: quantos de vocês aqui nessa noite tem pelo menos uma situação na sua vida que você falava assim, que você fala assim para mim: hoje, se Deus pudesse me responder uma coisa, ou mudar uma situação, ou me dar uma bênção, tem uma situação na minha vida que eu queria que Ele transformasse? Você tem pelo menos uma? Levanta a mão. Eu tenho também, então nós estamos juntos. Segunda pergunta: quantos de vocês têm no coração o sonho de ver essa igreja cheia de pessoas apaixonadas por Jesus, de ver Londrina rendida aos pés de Jesus? Você tem esse sonho? Amém? E a terceira pergunta é: quantos de vocês desejam saber qual é o chamado que Deus tem para você? Ou talvez você já sabe qual é o chamado, e você deseja receber de Deus o poder e a unção para poder viver e cumprir esse chamado. Quantos de vocês? Amém? Meu irmão, eu quero mostrar para você como Deus respondeu essas 3 perguntas para mim. E como eu entendo que Deus respondeu essas 3 perguntas para Elias, nesse texto. A Bíblia diz, meu irmão, que Elias chega no monte e encontra uma determinada cena lá. E eu quero convidar você a tentar imaginar essa cena junto comigo. Faz de conta que você não leu o texto, que depois que a gente lê o texto, a nossa mente fica viciada. A gente vai ler o texto, a gente já sabe o final.
Então isso muitas vezes faz com que a gente leia o texto e deixe de perceber as coisas que estão no meio, porque a gente já sabe como é que o texto termina. Mas imagina que você não sabe como é que termina essa história. Então pensa comigo, nós vamos terminar o culto aqui. E então, o pastor Desiel, a pastora Tessa vão chegar aqui e convidar todos nós para ir para uma vigília, lá no meio da mata. Quantos de vocês gostam de vigília, orar, buscar Deus, amém? Você gosta? Então eu creio que todo mundo ia junto com a gente para a vigília no meio do mato. Meu irmão, eu não sei se você já foi para a vigília, no monte, no meio do mato, mas é uma das experiências mais legais, meu irmão. Você vai para lá, os pauzinhos acendem, é uma coisa louca, meu irmão, você tem que ir, é muito legal. Lá em Laranjeiras é cercado por muita montanha. Então lá a gente vai muito no monte orar. Antes a gente ia até mais do que vai agora. Mas é uma coisa muito legal. Mas voltando para a história. Pensa que pastores então vão convidar a gente vai terminar o culto e nós vamos para o monte orar. Aí, meu irmão, terminou, vamos lá, todo mundo. Violão, carrom. E nós vamos cantando, adorando o nome do Senhor. Como a gente estava cantando aqui. Teu é o reino teu. E vamos subindo o monte. Estamos subindo o monte, todo mundo cantando. Aquela coisa linda. Aí, meu irmão, a gente chega lá em cima do monte. Pensa, meu irmão, você está naquela expectativa de ver os pauzinhos acender, ver Deus falar com você, o Espírito Santo se mover, aquela loucura. Você está subindo o monte naquela expectativa, meu irmão. Aí você vai chegar lá. Quando chega todo mundo lá em cima do monte, o que a gente encontra lá em cima do monte? 450 macumbeiros, fazendo as mandingas, catiça deles lá. Aí, meu irmão, eu quero que você pense comigo alguma coisa. Eu sou um cara que gosta de pensar em possibilidades. Pergunta para Camila, tudo que é tipo de situação que acontece na nossa vida, eu paro e começo a levantar as possibilidades que nós temos. Meu pai é assim, meu pai ele gosta de levantar as possibilidades. Então vamos levantar aqui as possibilidades que a gente teria numa situação dessa. Esquece Elias, tá bom? Vamos pensar em nós. Possibilidade número 1, nós vamos levantar as possíveis aqui. Possibilidade número 1, a gente chegaria lá, e quando a gente encontrasse aqueles filisteus, né, a gente olharia para eles e com muita coragem, a gente ia virar e voltar para casa, porque a gente não quer confusão, né? É uma possibilidade ou não é? Você concorda comigo que Elias tinha essa possibilidade também? Tinha ou não tinha? Então tá, possibilidade número 1 era chegar lá e voltar para casa. Possibilidade número 2, digamos assim que você seja tipo desses irmãos pentecostal, tipo a minha mãe, por exemplo. A minha mãe é tipo aquelas irmãs do coque, só que ela não tem coque, mas ela é tipo as irmãs do coque. Eu brinco com a minha mãe que se tivesse que dar um apelido para ela, eu daria o apelido de caça-fantasma, que ela sai por aí catando todos os demônios do mundo para expulsar. Meu irmão, minha mãe é uma benção. Eu sou apaixonado pela minha mãe é um dos maiores exemplos de mulher de oração, de mulher de intimidade com Deus que eu conheço na minha vida. Mas digamos que você é dessas pessoas, pentecostal, você gosta do fogo, do barulho, da bagunça. Então, pensa comigo, quantos de vocês já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador? Você aceitou? Amém? A Bíblia diz que então quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, junto você recebe o Espírito Santo que foi derramado sobre você sem medida. Então você é cheio do Espírito Santo, amém? Amém. Você concorda comigo que Elias também era um cara cheio do poder e da autoridade do Espírito? Amém? A Bíblia diz então que em Cristo você recebeu através do Espírito esse poder, essa autoridade para pisar a cabeça de Satanás. Amém? Então você concorda comigo que a segunda possibilidade que a gente tem era chegar no meio daqueles 450 endemoniados e sair metendo a mão na cabeça deles, expulsando todos os demônios lá. Era ou não era? Você concorda comigo que Elias tinha essa autoridade? Ele podia sair fazendo isso aí lá? Segunda possibilidade. Terceira possibilidade. Talvez você não é essa pessoa tão pentecostal. Talvez o teu temperamento é mais fleumático. Tipo o meu pai. A minha mãe é pentecostal. O meu pai, ele é totalmente fleumático, completamente, mais de 100% de fleumático ele é. Meu irmão, meu pai é tão tranquilo, mas tão tranquilo, porque você conseguir tirar ele do sério, você tem que ser uma pessoa muito habilidosa, de tão tranquilo que ele é. O meu pai, meu irmão, para ele morrer de repente, assim, ele vai levar uns 8 meses. Você acha que eu estou brincando? Há 3 anos e meio atrás, meu pai infartou, num domingo. Meu pai descobriu o infarto na terça.
E ele foi operado na quinta. E ele está lá, fortão, bem pra caramba. Meu irmão, meu pai é muito sossegado. Agora meu pai, dificilmente você vai ver meu pai naquelas gritarias, naquelas coisas pentecostal assim, ó. Mas meu pai é aquele cara extremamente racional. E ele entende o evangelho. E então ele vai, à luz da palavra, expondo e pontuando as coisas. Então aqui eu chego na nossa terceira possibilidade. Você concorda comigo que Elias, por ser um profeta, por ser um cara que se comunicava constantemente com as autoridades, ele era um homem que tinha um grande conhecimento da palavra, do que existia da palavra até aquela época, e era um cara que saberia muito bem usar a palavra, usar a conversa, a argumentação, para provar aquilo que ele cria ou aquilo que ele pregava. Você concorda que Elias tinha essa condição? Então, a terceira possibilidade é que Elias podia chegar lá, ou talvez se você é uma pessoa assim, né, podia chegar lá e falar para eles assim: gente, vamos brigar por quê? Não vamos brigar. Vamos sentar aqui, vamos abrir uma coca, vamos tomar uma coca e conversar. E vocês vão falar para mim por que vocês acham que Baal é melhor. E eu vou falar para vocês por que eu acho que Yahvé é melhor. E então no final nós vamos ver quem ganha. Nós vamos discutir aqui. E vamos ver, quem não tiver mais argumento perde. Feito. Você concorda comigo que essa era uma outra possibilidade? Ó, a gente podia levantar mais. Mas a gente levantou 3 possibilidades aqui que Elias tinha e que nós temos diante das situações da nossa vida. A primeira delas é nos deparar com uma situação adversa e fugir. Segunda delas é nos deparar com uma situação adversa e usar da autoridade do Espírito que está sobre nós, algo que é totalmente legal, e então usarmos dessa autoridade para repreender aquilo que se levanta. E a terceira coisa é usar a palavra, através do nosso entendimento da palavra, para poder argumentar e resolver algumas situações da nossa vida. Elias tinha essas 3 possibilidades. Agora o que me chama a atenção é que mesmo essas 3 possibilidades sendo legais, ele poderia usar aquilo, não tinha nada de errado em fazer nenhuma delas. Eu acho interessante perceber que Elias decide resolver essa batalha de um jeito diferente. E para mim, meu irmão, ele não está fazendo isso porque essa era a única forma dele vencer os profetas de Baal. Para mim, Elias está fazendo isso porque Deus está deixando uma mensagem escondida aqui nesse texto para nós. Presta atenção, a Bíblia diz que Elias chega lá, se encontra com os profetas de Baal. E então quando ele encontra aqueles homens, quando ele está naquela situação, o que eu vou fazer? Como que eu vou resolver? A Bíblia diz que Elias tem uma ideia. E ele fala para os profetas de Baal o seguinte: nós vamos pegar 2 novilhos, nós vamos pegar lenha, nós vamos dividir um novilho para cada, metade da lenha para cada. E então sabe o que nós vamos fazer? Cada um de nós vamos construir um altar. Repete comigo: construir um altar. A Bíblia diz que Elias fala para os profetas de Baal isso: nós vamos construir um altar. E então nós vamos colocar a lenha sobre esse altar que nós construímos. Nós vamos colocar o novilho sobre essa lenha. E nós vamos começar a orar ao nosso Deus. Vocês vão orar para Baal, eu vou orar para Yahvé. E então, aquele Deus que responder derramando fogo sobre aquele altar, esse é de fato o Deus verdadeiro. Olha a ideia que Elias traz. Para mim, meu irmão, o que Elias está querendo dizer para nós é o seguinte: todas as nossas coisas na nossa vida se resolvem através de um tipo de guerra. A guerra de altares. Tudo na sua vida vai ser determinado por qual altar é maior dentro de você. Qual altar você tem levantado mais? Qual altar você tem investido mais tempo? Sabe, meu irmão, eu quero que você entenda que quando eu estou dizendo aqui na Bíblia sobre construir altar, o que a Bíblia quer dizer, uma das simbologias da construção do altar é a vida de intimidade e relacionamento com Deus. Tudo que eles ofereciam a Deus era oferecido em cima de um altar. O casamento acontece aonde? No altar. A Bíblia diz que Jesus é o noivo e nós somos a noiva.
haverá um casamento entre nós, a igreja e Jesus, que é o noivo, e esse casamento acontece no altar. Eu quero que você entenda que sempre que eu falar que construir altar, eu estou dizendo a respeito de nós investirmos o tempo da nossa vida em oração, em jejum e leitura da palavra, e gastar o tempo da nossa vida no quarto secreto, buscando a presença de Deus. Eu comecei falando para você que uma das tarefas de Satanás é fazer a gente acreditar que coisa simples não tem valor. E uma das coisas que Satanás mais tem feito é feito a igreja acreditar que gastar tempo no quarto secreto orando e buscando a presença dele é jogar tempo fora, que isso não resolve nada. Quer um exemplo? Quantos de vocês pelo menos uma vez já passaram pela seguinte experiência? Você está passando por um problema, alguma situação difícil, e você vai para a presença de Deus orar. E você fica ali um tempo, 5 minutos, 10 minutos. E na medida que o tempo vai passando, a sensação que você tem é que você já orou, já falou com Deus. E você precisa sair dali para fazer alguma coisa. Que se você não sair dali para fazer alguma coisa, parece que nada vai acontecer na sua vida. Fui só eu que já passei por isso ou você já passou também? Está vendo, meu irmão, como Satanás tenta convencer a gente de que algumas coisas simples que a palavra diz que funcionam, ele tenta convencer a gente de que não funciona. Agora, meu irmão, quando eu penso nisso que Elias fez, eu começo a reparar como Deus respondeu coisas simples de Elias. Eu perguntei para você, se você tinha pelo menos uma coisa que você gostaria que Deus te respondesse, que Ele mudasse na sua vida nessa noite. E eu creio que Deus está aqui, meu irmão, para liberar coisas sobre vocês nessa noite. Eu sinto que Deus está aqui para liberar curas. Eu sinto que Deus está aqui para liberar transformação sobre mentes. Eu sinto isso muito forte no meu espírito. Agora, meu irmão, Elias estava ali. E você precisa lembrar que a vida que Elias estava vivendo não estava fácil. Elias não estava num tempo de mar de rosas. Bem pelo contrário. Você vai ver no versículo 22 que nós começamos a ler, Elias está ali chorando, dizendo que ele é um dos únicos profetas que restaram em Israel. Dizendo que todos os outros profetas haviam sido mortos por Jezabel e Acabe. Elias não estava num tempo fácil. Ele não tinha toda aquela liberdade de outrora para pregar o evangelho. Ele tinha que andar por alguns lugares, e outros lugares ele tinha que se esconder, porque Jezabel e Acabe estavam tentando matar ele, estavam perseguindo ele, os profetas de Baal perseguiam ele. Meu irmão, Elias era um cara assim como eu e você, que se estivesse nesse culto aqui nessa noite, ele ia levantar a mão e falar assim: ei, eu preciso também de alguma coisa, Deus. Eu não estou em paz, a minha vida está sendo perseguida, eu preciso que o Senhor olhe para mim. Meu irmão, algum tempo atrás, alguns anos atrás, eu cheguei na casa dos meus pais. Eu e a Camila chegamos lá para almoçar. Era dia de semana e nós chegamos lá para almoçar. E quando nós entramos na casa dos meus pais, meu irmão, a casa do meu pai sempre é muito barulhenta. A minha mãe, além de ser pentecostalzona, ela é italiana. Então ela fala alto, ela se expressa com os braços assim. E a minha irmã é igual a minha mãe, a filha da minha irmã é igual a minha irmã, que é igual a minha mãe. Então você pensa, meu irmão, quando as três estão em casa, a barulheira que é. E daí, meu irmão, é muito legal, eu me acostumei, eu cresci nesse meio. A minha mãe tem 11 irmãos, então pensa quando nós se reunia todo mundo, com os sobrinhos, era uma loucura, meu irmão, ninguém se entendia. Só eles, é incrível como os italianos têm isso, todo mundo fala ao mesmo tempo, eles entenderam tudo que todo mundo falou, só você que não. Aí, meu irmão, eu cheguei na casa da minha mãe, e aquele dia estava um silêncio. E sabe, meu irmão, quando você entra e você ouve aquele silêncio, você pensa assim, tem alguma coisa errada. Porque não era para estar esse silêncio na casa. E meu irmão, entramos, cheguei na cozinha, estava todo mundo lá na cozinha. Meu pai estava terminando alguma coisa no fogão, não lembro o que era. Minha irmã, meu cunhado sentado na mesa, minha sobrinha estava na sala, minha mãe na pia terminando de lavar uma louça, aquele silêncio. Eu entrei, fui cumprimentando eles. E então, quando eles terminaram, eles colocaram as coisas na mesa, eu e a Camila nos assentamos, e então a minha mãe falou assim, Shalom, a sua irmã tem algo para contar para nós. E então quando eu olhei, a minha irmã falou assim, ontem eu fui a Cascavel fazer um exame, e eu descobri que eu estou com um tumor na cabeça. Meu irmão, eu não sei se você já recebeu algum tipo de notícia assim, ou sua, ou de alguém da sua família. Mas a sensação é que eles roubaram o chão debaixo do seu pé. Você não sabe muito bem como reagir. Você olha para sua irmã pensando assim, eu preciso demonstrar força para ela.
mas você olha para dentro de você e parece que você não encontra aquela força que você tem que demonstrar para ela. E meu irmão, naquela fração de segundos, tentando lidar com aquela notícia toda, eu olhei para minha irmã e eu falei assim: posso orar com você? E então eu fui no quarto da minha mãe, peguei o óleo, a Camila veio junto, minha mãe, todos nós pegamos aquele óleo, e eu fiz o que a palavra orienta. Se há algum enfermo, que se chame os pastores, os líderes, e que com o óleo imponham as mãos sobre ele, orem e declarem a cura. E eu ali falei para ela, falei: Jamie, eu não estou orando aqui com você como irmão, mas estou orando como um pastor. E peguei aquele óleo, coloquei sobre ela e orei e declarei a cura. Meu irmão, quando eu saí daquela cozinha, terminei de almoçar e fui para casa, meu irmão, a vontade do meu coração era ficar 24 horas do meu dia orando e pedindo para Deus: cura minha irmã, como se eu ficasse incomodando tanto Ele, que por tanto incomodar, Ele responderia minha oração. E meu irmão, eu não acho que teria nada de errado em eu fazer isso. Eu não acho que Deus iria me ignorar. Eu não acho que Deus iria desprezar minha oração. Não acho que tem nada de errado. Mas bem naquela época, era a época que eu tinha acabado de ser ministrado nesse texto. E eu lembro que eu saí da casa dos meus pais, e eu pensei comigo assim, falei: Deus, eu fiz o que a sua palavra diz. Eu orei com ela, eu ungi ela, eu declarei a cura, eu fiz tudo o que eu podia. Falei: a partir de agora eu vou tomar a mesma decisão que Elias tomou. Eu vou gastar todo esse tempo levantando um altar ao seu nome, e eu vou esperar que o Senhor mude essa situação, porque esse é o seu poder, não é o meu. Meu irmão, eu saí da casa dos meus pais, e dia após dia, nós temos uma casa de oração lá na nossa igreja. Eu acho que vocês têm uma aqui, não tem? Uma sala de oração? É ali dentro? É. Então nós temos uma sala de oração lá. Ela funciona de segunda a sexta, das 6 da manhã às 10 da noite. E eu ia todos os dias cedo para lá. E meu irmão, eu entrava dentro daquela sala de oração, eu já entrava chorando. Eu estava chorando por causa da minha irmã. E eu entrava lá e eu queria orar por ela. E então eu falava: Deus, eu vim aqui te adorar. E eu dobrava os meus joelhos e começava a adorar Ele. Começava a levantar um altar e começava a buscar a presença dEle. Meu irmão, era uma luta, porque dentro de mim o que eu queria era clamar pela minha irmã. Mas dentro do meu coração, eu lembrava daquele texto. Eu falei: Deus, se funcionou com Elias, vai funcionar comigo também. E eu comecei a levantar aquele altar. Algumas semanas depois, não lembro bem quanto tempo, algum tempo depois, meu irmão, eu cheguei na mesma cena, cheguei na casa da minha mãe, num almoço, estava todo mundo lá, mas aquele dia eu entrei, estava a barulheira normal, como de costume. Entrei, a gente sentou na mesa, e quando a gente foi comer, a minha irmã falou assim: eu tenho uma notícia, gente. Ontem eu fui fazer um exame, e a médica me trouxe o resultado do exame, e ela disse que eu não tenho mais nada. Sabe, meu irmão? Algum tempo depois, poucos meses depois, parecia um déjà vu para mim, porque eu entrei na casa, era a mesma cena, aquele silêncio. Eu cheguei na cozinha, estava todo mundo lá, sentado na mesa, aquele mesmo silêncio. E quando eu entrei, eu pensei assim: pronto, voltou. E quando eu cheguei na mesa, então a minha mãe falou assim: Shalom, a gente descobriu que o seu pai também tem câncer. Então não tinha voltado da minha irmã, mas agora a gente tinha descoberto no meu pai. Meu irmão, na hora que eu vi aquela cena acontecer, eu lembrei de tudo que tinha acontecido com a minha irmã. Eu lembrei de Elias. Eu fiz a mesma coisa, corri no quarto da minha mãe, peguei o óleo, coloquei o óleo sobre o meu pai, comecei a orar, declarei a cura, saí de lá e fui para a tenda, para a nossa casa de oração, e chorava na casa de oração, levantando aquele altar e adorando, e buscando a Deus, e clamando pela presença dEle, e falando: Senhor, o Senhor sabe, eu já entreguei na sua presença, o que eu vou fazer é construir um altar. Eu vou construir, porque quando esse altar é construído, o fogo do céu vem sobre esse altar, e tudo aquilo que está fora de ordem é consumido por esse fogo, e tudo aquilo que está vindo contra as nossas vidas é derrotado pelo fogo que desce sobre o altar que nós levantamos. Eu não tenho poder para curar câncer, mas o Deus que derrama fogo do céu tem. Agora, meu irmão, como eu te falei a respeito do amor que sai do trono de Deus e tem um alvo,
O fogo, quando sai da presença de Deus, eu não estou falando daquele fogo que consome e destrói, mas o fogo que purifica, o fogo que batiza. O fogo, quando sai da presença de Deus, ele também tem um destino certo. E quando eu pensei nisso, eu falei, esse fogo tem poder para curar o câncer do meu pai e da minha mãe. E eu vou levantar um altar para que esse fogo tenha um destino certo aonde cair. Meu irmão, eu não sei dizer se todas as pessoas que passarem por situações assim vão ser curadas. Eu não sou Deus para dar essa resposta. Agora o que eu posso dizer para você é que eu aprendi com Elias, que nós temos essa arma para poder ver Deus resolver vários problemas que se levantam contra as nossas vidas. Seja ele uma doença, uma dívida, uma luta, a falta de um emprego, um problema na sua família. Eu não sei o que você está passando, mas se você acreditar no que Elias viveu, e você acreditar no que eu estou testemunhando para você, você pode a partir de hoje começar a levantar um altar. E quando Deus quiser derramar esse fogo sobre esse altar, tudo o que está contrário à sua vida se dissipará, porque o fogo de Deus é o que tem poder para mudar toda a situação que se levanta contra você. Meu irmão, Elias estava lá, e então, diante daqueles 450 profetas, aqueles 450 homens que se opunham a ele, que tentavam matar ele, que perseguiam ele, a Bíblia diz que quando ele constrói um altar, o fogo que desce sobre aquele altar faz aqueles 450 homens desistirem de persegui-lo e agora se prostrarem a mesma coisa que ele se prostrava. Aquele altar, o fogo que desce sobre aquele altar traz resposta e traz solução para aquilo que afligiu o coração de Elias. Eu sei que nessa noite Deus tem resposta e Deus tem solução para a aflição do seu coração aqui nesse lugar. Mas Ele está querendo te ensinar um princípio muito simples, mas muito poderoso da palavra. Construa um altar e deixe que o fogo dele desça sobre esse altar. Amém? A segunda pergunta que eu te fiz foi se você queria ver toda essa cidade prostrada aos pés do Senhor. Então, a Bíblia deixa muito claro o que acontece quando Elias faz isso. Elias constrói um altar. Se a gente for pensar nas possibilidades, meu irmão, Elias podia sair expulsando os demônios daqueles 450 homens, mas isso não era garantia de que aqueles 450 homens seguiriam o Evangelho de Deus. Meu irmão, eu não sei você, mas eu já vi várias pessoas que eu orei, botei a mão na cabeça, expulsei o demônio, a pessoa ficou liberta e ela continuou no caminho do pecado, ficou endemoniada de volta e nunca seguiu Jesus. Ele tinha a possibilidade de usar o poder que estava sobre ele e expulsar os demônios, mas isso não era garantia de que aqueles homens se prostrariam diante de Jesus. Ele podia argumentar com aqueles homens. Meu irmão, eu já tive amigos que eu sentei e argumentei com eles. Meu irmão, eu gosto de argumentar, é do meu temperamento. Eu gosto. É difícil uma pessoa me convencer alguma coisa de primeira, não é fácil. Porque é o meu jeito de temperamento, eu puxei isso do meu pai é assim. Eu gosto de conversar, eu gosto que você me explique o porquê. Se você me contar uma coisa que eu não sei, eu não vou acreditar, eu vou perguntar para o seu porquê, eu quero entender. Meu irmão, eu já conversei com vários amigos meus, e no final da conversa, vários deles saíram concordando comigo. E eles não estão na igreja, eles não aceitaram Jesus, e eles continuam na vida de pecado. Eles concordaram, talvez porque não tinham mais argumentos do que eu, mas isso ainda, por mais que alguns vieram, mas teve alguns que não vieram. Então, você ganhar uma discussão na eloquência ou no conhecimento, não é uma garantia de que todas aquelas pessoas se prostrarão diante do nome do Senhor. Talvez esse foi o motivo pelo qual Elias não usou nenhuma dessas duas possibilidades. Agora a Bíblia diz que Elias começa a fazer algo que todos nós devemos fazer durante a nossa vida. Construir um altar significa esse relacionamento diário que você tem com Deus. Aquele tempo, a cada dia que você se afasta de todo mundo, você desliga o seu celular e você fica sozinho com Deus, orando e ouvindo Deus falar com você. São duas coisas diferentes. Você ora falando a Ele, mas você precisa ter um tempo em silêncio, onde você ouve Ele falar com você. Onde você gasta um tempo cantando, adorando a Ele, lendo a palavra. Meu irmão, eu não sei quando foi que a igreja achou que era possível ser cristão sem ter uma vida de oração e de leitura da palavra.
Eu não sei quando foi que a igreja acreditou que é possível se viver o evangelho sem ter uma vida diária de intimidade e busca pela presença de Deus. Nós queremos ver o nosso mundo mudado, nós queremos ver a nossa cidade transformada, não queremos? Amém? Agora nós precisamos entender que o caminho para que isso aconteça é o caminho da construção de altares. Sabe por quê? Porque nós temos poder de produzir coisas que impressionam as pessoas. Agora presta atenção, Elias fala para os profetas de Baal: construam um altar, ponham a lenha, ponham um novilho, mas não coloquem, fala para quem está do seu lado, fogo. Você lembra que é isso que Elias falou no texto? Construam um altar, coloquem a lenha, coloquem o novilho, mas não acendam o fogo. Para mim, sabe por que eu acho que Elias falou isso? Porque nós temos poder para produzir um fogo humano, um fogo com as nossas mãos. E esse fogo humano pode até impressionar as pessoas, pode até atrair uma multidão por algum tempo impressionada com aquilo que nós criamos. Mas o único fogo que tem poder para transformar completamente os corações é o fogo que desce dos céus sobre o altar que nós construímos. Elias fala para eles: não coloquem fogo, e eu também não vou colocar, porque eu não quero produzir nada aqui com as forças das minhas mãos. E a Bíblia diz que Elias levanta aquele altar, põe a lenha, põe o novilho, joga água em cima. Para mim, meu irmão, essa água em cima era um sinal da extravagância de Elias. Fazia anos que não chovia, estava faltando água. A água era uma das coisas mais caras que tinha naquela época, porque não chovia. E Elias manda eles trazerem vários baldes de água e joga água. Para mim aquilo ali era Elias mostrando: eu sou extravagante para com o meu Deus. Eu não só faço isso por obrigação. Eu não oro só porque o meu pastor pediu para eu orar. Eu não leio a Bíblia só porque eu sou um líder de célula e eu tenho que ler a Bíblia. Eu não faço isso porque o apóstolo Celcino me mandou fazer. Eu faço isso porque eu sou apaixonado pela presença de Jesus. E quando ele joga tudo aquilo, a Bíblia diz que ele dobra os joelhos. E meu irmão, é interessante que Elias não clama pelo fogo. Elias dobra os joelhos e fala assim: Senhor, para que todo mundo aqui saiba que o Senhor é Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, e para que todo esse povo saiba que existe Deus em Israel. Elias está adorando ao Senhor, ele está exaltando o nome de Deus, ele está colocando o nome de Deus em um lugar alto. O Deus de Abraão, Isaac e Israel, os patriarcas, os cabeças de Israel, ele está colocando Deus acima. Ele está mostrando para todo aquele povo que ele não estava querendo discutir humanamente com eles, mas que a arma que ele tinha era levantar um altar, se prostrar ali e começar a adorar o nome do Senhor. Essa é a arma que ele tinha. E a Bíblia diz então que enquanto ele está adorando, um fogo desce do céu sobre aquele altar. E a hora que o fogo desce, aqueles 450 profetas de Baal se prostram diante daquele altar do Deus que eles perseguiam, do Deus que eles tacavam pedras, do Deus que eles ignoravam. Eles se prostram diante daquele altar. E agora eles, com os seus próprios lábios, dizem: só o Senhor é Deus. Elias não manda eles dizer isso. A hora que o fogo desce, Elias não sai falando para eles: viu, eu disse que havera Deus. Você não vê Elias fazendo isso? Elias não ensina eles a falar sobre Jesus. Sabe por quê? A gente fica tentando ensinar coisas, meu irmão, que as pessoas só aprendem quando vê o fogo do Espírito caindo na frente delas. A hora que o fogo desce sobre aquele altar, aqueles homens se prostram. Meu irmão, sabe quando Londrina será transformada? A partir do momento que esses altares que vocês levantarão aqui nessa igreja forem cada vez maiores e cada vez maiores, e então o fogo começar a cair aqui cada vez mais do que já cai, mais intensamente do que já cai. Eu sei que ele já está aqui, mas eu sinto que há um novo nível, há uma nova intensidade desse fogo, e então as pessoas aqui nessa cidade começarão a olhar e falar: que fogo é esse? O que está acontecendo naquele lugar? E as pessoas virão aqui não para ver vocês, não para ver as coisas que acontecem aqui, mas elas virão aqui por causa desse fogo que atrai todos os corações a Ele. Meu irmão, há algum tempo eu estava lendo um livro sobre a história do avivamento da Rua Azusa. E era um livro sobre o relato de algumas pessoas que participaram daquele. Ele não contava a história do avivamento, ele só contava o testemunho das pessoas. E então uma das pessoas contou o seguinte: que chegou uma época do avivamento,
que eles estavam dentro da sala, e eles estavam adorando ao Senhor, e cantando, e exaltando ao Senhor. E aquele altar era tão grande, e o fogo que descia sobre aquele lugar era tão grande, que as pessoas passavam pelo lado de fora, elas caíam endemoniadas, elas eram libertas, elas eram batizadas no Espírito, e elas entravam naquele lugar para adorar ao Senhor, sem ninguém ir lá fora e colocar a mão na cabeça delas e orar com elas. Eu não estou dizendo para você, meu irmão, que agora você tem que parar de sair e orar com as pessoas e pregar o Evangelho. Agora o que eu estou dizendo para você existe uma coisa onde você deve gastar o máximo de tempo e de força que você puder, construindo um altar, porque quando o fogo desce, nós não precisamos fazer aquele trabalho que não é nosso, que é o de convencer, que é o de batizar, que é o de transformar, que é o de fazer o joelho se dobrar. Nós não temos esse poder. Sabe qual é o nosso poder? Com as nossas mãos juntar as pedras e levantar um altar para que o fogo desça. Aquele povo do avivamento da Rua Azusa, eles estavam fazendo o que eles tinham poder para fazer, levantar um altar, fechados dentro de uma sala, horas e horas por dia, orando, buscando a presença de Deus, cantando, adorando, e então aquilo começou a fazer com que aquele fogo que descia sobre aquele lugar se tornasse visível em toda a cidade de Los Angeles, e as pessoas começavam a ir para aquele lugar, por curiosidade, e quando elas chegavam lá, elas encontravam aquele fogo, e aquele fogo pegava elas, e elas se dobravam diante da presença de Deus e se convertiam. Um dia eles chegaram para John Wesley, e um cara chegou para John Wesley e perguntou para ele assim: o que você faz para atrair tantas pessoas para as suas pregações? Por que você tem tantas pessoas vindo assistir as suas pregações? Então John Wesley respondeu: eu fico em casa, buscando a presença de Deus, e me colocando em chamas, e então essas pessoas vêm aqui para me ver queimar. Ele levantava o altar dele, ele deixava o fogo descer, e então as pessoas vinham lá não por causa de John Wesley, mas por causa do fogo que estava sobre aquele lugar. Meu irmão, eu creio em um avivamento que não vai começar, que já começou sobre essa casa. Eu sinto, meu irmão, sobre vocês claramente uma porta que já se abriu. Mas pastor, a visão que eu tenho é que até agora vocês caminharam com uma porta aberta, mas que nesse fim de semana Deus está abrindo várias outras portas, de um mesmo espaço, de coisas que Ele tinha para liberar dali. E vocês estavam vivendo até agora com uma porta, e o que Ele liberava por uma. Mas agora Ele está abrindo várias outras portas, levando vocês a provar de um novo mover, de uma nova intensidade, de uma nova liberação do reino sobre vocês. Eu creio nisso. Lá em Laranjeiras, o dia que o pastor Cezinha chegou lá, ele nos reuniu, e ele falou para nós vamos mudar a história dessa cidade. E meu irmão, a gente, sabe quando você acredita, mas não acredita? Tipo assim, você tem muita fé para te deixar empolgado, mas lá dentro tem um ponto de interrogação, assim, que você pensa, será mesmo que vai acontecer? E meu irmão, ele falava, nós vamos mudar. Meu irmão, ele estava chegando lá, nós tinha 180 pessoas na igreja, toda, era tudo que nós tínhamos. E eu olhava para a nossa cidade, olhava para o que nós tínhamos, e então ele começou a falar um pouco sobre, não com esse mesmo texto, mas sobre esse mesmo sentido, de buscarmos a intimidade. E quanto mais nós vivêssemos a intimidade, mais Deus começaria a fazer aquilo que nós não temos poder para fazer. Ele falava sobre isso. Satanás quer fazer você acreditar que você tem que tentar fazer, e isso te cansa, isso te sobrecarrega, e daqui a pouco você desiste, porque você não consegue ter resultados. E então nós começamos a nossa casa de oração lá, e todos os pastores, que hoje são pastores lá em Laranjeiras, junto conosco, nós começamos, meu irmão, todos os dias da semana, nós tínhamos escalas. Os pastores, cada pastor tinha um horário do dia que passava lá com os seus discípulos, buscando, orando, adorando ao Senhor, clamando a Ele. E meu irmão, em pouco tempo, de 200 pessoas, nós passamos para 1.000 pessoas, de 1.000 para 2.000, de 2.000 para 4.000. E então pessoas começaram a sair de lá, plantar igrejas em outros lugares. Os pastores de vocês estavam lá em Pato Branco agora, num encontro com os pastores dessa rede. Tinham lá mais de 70 pessoas lá. Nós temos mais de 70 igrejas plantadas, de pessoas que saíram, que se multiplicaram dali. E a coisa não para de crescer. E quando as pessoas vão lá em Laranjeiras, elas perguntam para o pastor Cezinha, elas perguntam para nós, qual é o segredo do que está acontecendo aqui em Laranjeiras? Sabe o que nós fazemos? Nós pegamos essas pessoas, levamos elas até a nossa casa de oração,
E elas chegam lá, e elas encontram a Camila, o Pedro, o Paulo, o Márcio, o Aron, os outros moleques que estão lá todo dia. E elas encontram os outros pastores lá, de joelhos dobrados. E a gente chega e fala para eles: esse é o segredo. E eles falam: o que é o segredo? Essa sala? Não, essa cultura. De ser uma cultura onde a igreja toda levanta um altar e busca a presença dele continuamente. Eu tenho certeza que vocês vão ver essa cidade se prostrar ao nome do Senhor, porque eu sei que aqui nesse lugar Deus está levantando construtores de altar, amém? Você é um deles? Amém? E a terceira pergunta que eu te fiz foi a respeito do seu chamado, da liberação do seu chamado. Sabe, meu irmão, eu já encontrei com muitas pessoas que acreditavam que essa coisa de oração, de adoração, de relacionamento com Deus, era uma coisa mais específica para as pessoas que são envolvidas com o ministério de intercessão ou com o ministério de música da igreja. Como se as outras pessoas, dos outros ministérios, elas não tivessem tanto espaço dentro disso, ou não precisassem se envolver com isso. Agora, meu irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Existem duas coisas diferentes na minha e na sua vida. Existe o motivo pelo qual você e eu fomos criados, e existe o chamado que eu e você temos nessa terra. São duas coisas diferentes e que muitas vezes nós confundimos. O motivo pelo qual eu e você fomos criados diz respeito a uma coisa que é a mesma do dia em que você nasceu até o dia que você vai morrer, porque o dia que você morre, você não morre, se é que você me entende. A sua carcaça morre, mas você continua, não é? Quantos de vocês vão estar comigo lá no céu? Amém? Então você precisa entender que a partir do dia que você nasceu, a partir dali você se tornou eterno. O motivo pelo qual você foi criado compreende o tempo que você vive aqui na terra, e ele continua sendo o mesmo depois que você vive na eternidade. Esse é o motivo pelo qual eu e você fomos criados. Para mim, todos nós fomos criados pelo mesmo motivo. Porque a Bíblia vai falar em Apocalipse que lá no céu nós teremos uma única tarefa. É ou não é? E a Bíblia diz que qual tarefa é essa? Nós passaremos 24 horas por dia junto com os anjos, adorando e exaltando o nome do Senhor. É ou não é isso? Então, para mim, meu irmão, você pode discordar de mim, esse é só meu pensamento. Mas para mim, todos nós fomos criados pelo mesmo motivo: adorar e exaltar o nome do Senhor. E não existe nada na minha e na sua vida que esteja acima disso. Isso é a coisa principal que você tem para fazer na sua vida: adorar e exaltar o nome do Senhor. Então depois nós temos um motivo, o chamado que Deus nos deu aqui nessa terra. Então Deus chama alguns para ser pastores, outros para ser mestres, para serem missionários, para serem músicos, para serem diáconos, para servirem na mesa de som, servirem na dança, servirem com as crianças, servirem em tantos ministérios que nós temos dentro da igreja. Quantos de vocês participam de algum ministério? Glória a Deus. Fala para quem está do seu lado: glória a Deus pela sua vida. Eu amo, meu irmão, eu não consigo entender cristão que não se envolve com a igreja. Cristão precisa se envolver, precisa servir a igreja. Todos nós temos um chamado para servir dentro da igreja. Agora, meu irmão, quando nós chegarmos lá no céu, o pastor Desiel tem um chamado pastoral aqui nessa terra. Mas quando ele chegar lá no céu ele não vai ser pastor. O pastor serve para cá, o pastor não serve para lá. O músico, eu sou músico, mas a minha função de liderar a adoração e falar sobre a adoração está aqui na terra. Lá no céu eu não vou ter essa função, porque esse é um encargo aqui da terra. Lá no céu eu só vou continuar com a face do adorador, mas não com a face do ministro, do líder, de ter a responsabilidade de ministrar sobre isso. Apocalipse capítulo 12, versículo 1, a Bíblia vai dizer que Deus está dando a ordem para um anjo, falando do cenário do fim, que ele dá ordem a um anjo para que desça e conte quantos são aqueles que serão salvos. E a Bíblia diz que quando ele vai falar sobre isso, ele não usa a palavra salvos, mas ele usa a palavra adoradores. Ele fala: desça e conte quantos são os adoradores. Sabe, meu irmão, eu estou te contando isso por quê? Porque muitas vezes a gente confunde o nosso chamado aqui nessa terra com o motivo pelo qual nós fomos criados. Às vezes, vou dar só um exemplo aqui, tá? Não estou dando indireta para ninguém. Mas às vezes você tem aqui nessa terra um chamado para trabalhar no ministério com crianças.
E então você gasta o seu tempo envolvido com isso, fazendo tudo aquilo que o ministério precisa, as atividades, os desenhinhos, as coisas, e preparando, porque a criança é tudo muito visual, é tudo muito com tarefinha e coisa. E talvez você ache, meu irmão, que o fato de você empenhar toda a sua força nisso, faz com que você viva o motivo pelo qual você foi criado. Você está vivendo seu chamado aqui nessa terra, mas acima desse chamado, você tem um motivo pelo qual você foi criado, que é viver uma vida de intimidade e adoração ao Rei dos Reis. Meu irmão, Elias era um cantor? A Bíblia não diz, pode ser que ele cantava, mas a Bíblia não fala nada sobre ele ser um cantor. A Bíblia não diz que ele era um líder de adoração. A Bíblia não diz que Elias era o líder do ministério de intercessão, diz? Não, a Bíblia diz que Elias era um profeta. Era ou não era? Ele era a boca de Deus para aquele tempo. Agora, meu irmão, mesmo ele não tendo relação com esses dois ministérios, que muitas vezes nós relacionamos a respeito dessa vida de intimidade e tudo, Elias chega lá, levanta aquele altar, constrói aquele altar, o fogo desce sobre ele. Meu irmão, isso aqui é outra coisa que é só minha opinião, você pode discordar também, não tem problema. Mas para mim, aquela cena, aquele dia amplificou o ministério de Elias. Porque se você conversar com qualquer pessoa, cristão ou não, e você perguntar para essa pessoa, você já ouviu falar de um cara da Bíblia chamado Elias? E a pessoa vai te falar, já. E você fala para ela, então me diga uma história a respeito de Elias. E qual é a história que provavelmente essa pessoa vai dizer para você? Elias e os profetas de Baal, é ou não é? Agora Elias tem várias outras histórias sensacionais, não tem? Meu irmão, Elias foi alimentado por um corvo. Você tem noção do que é isso, cara? Elias estava numa cachoeira, sem comida, o corvo trazia carne para ele. Meu irmão, eu fico imaginando que sensacional foi a força de vontade do corvo. Meu irmão, pensa o corvo com a carne na boca, ele ia voando pensando, não posso comer, não posso comer, não posso comer. Meu irmão, é sensacional. Elias vai lá, ele chega na casa de uma viúva, ela está morrendo porque não tem o que comer. Ele fala para ela, o que você tem? Um pouco de farinha, um pouco de azeite. Dá para um pão, um bolinho. Eu vou fazer para eu e para o meu filho comer e depois nós vamos morrer. Meu irmão, Elias fala para ela, não vai fazer não, você vai fazer esse bolo para mim. Meu irmão, presta atenção. Aí a mulher vai lá, ela obedece. Ela vai e faz. Quando ela traz o bolo para ele, ele fala, volta lá agora. Você vai ter farinha e azeite. Até que Deus ache que você não precisa mais, vai ter sempre dentro da tua botija. E ela chega lá e está cheia de farinha e de azeite. Meu irmão, Elias tinha muita história, ele tem muita história sensacional para contar. Agora todo mundo lembra dele com os profetas de Baal. Meu irmão, a Bíblia, se você gosta de ler ela está cheia de profetas sensacionais do Antigo Testamento. Elias não é o único. Jeremias é incrível, Isaías é incrível, Oséias, Ezequiel, todos são demais. Agora quando Jesus pergunta para os discípulos e fala assim, o que eles estão dizendo por aí, o que as pessoas por aí estão dizendo que eu sou? Então aquelas pessoas da rua, olhando todas as maravilhas que Jesus fazia, eles tentam encontrar algum cara grande do passado, a quem eles poderiam comparar a Jesus. Então eles falam assim, Jesus é a reencarnação de quem? De Elias. Meu irmão, para mim o ministério, o nome de Elias, foi exaltado de tal maneira, porque ele entendeu algo que nós precisamos entender. O poder daquilo que nós temos para viver através do nosso ministério aqui nessa terra, não está na nossa habilidade em desempenhar o nosso ministério, mas está no tempo que nós gastamos levantando um altar, para que o fogo desça sobre nós, e faça com que o nome dele se manifeste através de nós. Alguns anos atrás, 2015, eu estava nos Estados Unidos, e eu fui lá, para conhecer a casa de oração mais famosa que tem no mundo, que se chama IHOP, International House of Prayer, fica em Kansas. Eu fui lá participar, fazer um curso com eles, fiquei alguns dias lá, e então em um dos últimos dias que eu estava lá, meu irmão, aquele lugar, um dos lugares mais incríveis que eu já conheci na minha vida. Eu entrei dentro daquela sala de oração, na primeira vez, na hora que eu entrei, Deus me recebeu me pegando pelo braço, eu senti a mão dele pegar meu braço, e me levar até uma cadeira. E então quando eu passava toda aquela experiência, eu falava, Deus, por que eu sinto a tua presença de uma maneira tão intensa aqui, que eu não sinto quando eu estou lá no Brasil? E ele falou assim para mim,
Fazem mais de 20 anos que eu venho aqui nessa casa, todo dia, a qualquer hora do dia, e eu nunca fui ignorado aqui nesse lugar. Fazem mais de 20 anos que a casa de oração deles funciona 24 horas por dia. E meu irmão, aquilo começou a mexer comigo. E eu lembro que num dos últimos dias, eles têm lá na casa de oração deles uma sala, que é como se fosse uma sala de profecia. Eles têm alguns líderes deles que têm um ministério profético, e eles ficam lá, e se você deseja ir lá para que eles orem com você, eles oram e liberam palavras sobre vocês. E então eu fui, e 2 mulheres foram orar comigo. E então elas começaram a profetizar várias coisas. E meu irmão, quando elas começaram a falar, eu falei para elas, o meu inglês não é tão bom, então deixa eu gravar, que provavelmente eu não vou entender tudo que vocês falarem, então deixa eu gravar que depois eu ouço com calma e traduzo. E meu irmão, eu peguei meu celular e elas começaram a falar, e eu fui entendendo algumas coisas. Eu entendia que elas estavam falando coisas relacionadas àquilo que eu sabia que Deus tinha me chamado para fazer. E algumas coisas que eu ainda estava com dúvida, que eu ainda estava sem resposta, inseguro, algumas coisas que eu não sabia como fazer, e elas começaram a profetizar. E então, uma delas, quando ela terminou de profetizar, ela falou assim: Deus está trazendo um texto ao meu coração, para confirmar tudo isso que nós estamos profetizando sobre você. E meu irmão, ela não falou o texto, ela não disse aonde estava o livro, o capítulo e o versículo. Ela citou o texto, ela começou a dizer, e eu conhecia aquele texto. Ela foi dizendo, eu ia escutando, eu falei, eu já li esse texto, mas eu também não lembrei onde estava. E ela terminou, e então eu saí da sala, e quando eu saí a gente já tinha aula do curso, e eu fui deixando para depois, para eu ter um tempo de ouvir aquilo e poder traduzir tranquilo, e fiquei uns dias e acabei não mexendo. E então eu saí de lá, e eu estava indo para casa de um amigo meu, em uma outra cidade, onde eu ia ficar mais alguns dias. Então eu estou no aeroporto, sozinho. Eu cheguei umas 5 horas antes do horário do meu voo, e eu estou lá sozinho, na sala de embarque, tinha mais ninguém, nem as pessoas da companhia aérea estavam lá ainda. E eu peguei a minha Bíblia e comecei a ler. Meu irmão, eu passei dias naquela casa de oração, só levantando o altar. Eu tinha dias que eu nem dormia, eu levantava de madrugada, ia lá e ficava até amanhecer. De manhã nós íamos para a aula. Então quando eu estava naquele aeroporto, estava lendo, de repente Deus falou assim para mim: olha para frente. E eu levantei minha cabeça, meu irmão, e não tinha ninguém, não tinha nada na minha frente. E eu pensei, deve ser coisa da minha cabeça. E voltei a ler a Bíblia. E então Deus falou de novo, olha para frente. E eu olhei de novo e falei, Deus, eu não estou entendendo o que o Senhor quer. E Deus falou para mim assim, começa a descrever o que você está vendo. E então eu comecei a falar para ele, eu estou vendo várias cadeiras vazias, tem uns vidros, tem 2 aviões lá fora, tem um portão, do lado desse portão tem um painel, e Deus falou para mim isso. Ele disse assim, o que está escrito nesse painel? Era um painel eletrônico, ficava passando coisa. Eu disse para ele, está escrito o horário do meu voo. Ele falou, o que mais? Está escrito o destino do meu voo. Ele falou, isso, qual é o destino do seu voo? Aí eu falei, Filadélfia. E ele falou para mim assim, você conhece alguma outra Filadélfia que não seja dos Estados Unidos? Meu irmão, naquela hora eu me arrepiei inteiro. Eu peguei a Bíblia que eu estava lendo Jeremias. Eu corri minha Bíblia para Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, versículo 7, a carta à igreja da Filadélfia. E quando eu começo a ler o versículo 7, era exatamente aquele texto que a menina havia profetizado sobre a minha vida. E então era Deus confirmando a respeito do chamado que Ele tinha sobre mim. Eu sinto que nessa noite Deus quer liberar chamados aqui nesse lugar. Deus quer liberar destinos, Deus quer liberar unção e autoridade sobre pessoas que já sabem qual é o seu chamado, mas que ainda estão bloqueadas, que ainda estão presas, que ainda não conseguem desempenhar da forma como Deus chamou para fazer. Eu vim aqui nessa noite para deixar essa palavra simples para vocês. Como eu disse para você no começo, meu objetivo não era vir aqui como se eu tivesse uma revelação que ninguém teve. Meu objetivo não era vir aqui como se eu tivesse algo para te contar que ninguém já não tivesse te contado outra vez. Mas eu sinto que Deus me trouxe aqui nessa noite para liberar algo sobre o seu coração que vai gerar dentro de você uma fome, uma sede, um desejo tão profundo e tão intenso pela presença dEle, que você vai sair daqui para ser um construtor de altar, uma construtora de altar. E que essa casa, essa igreja,
ela vai passar a ser conhecida ainda mais do que já é, como um lugar de pessoas apaixonadas pela presença, um lugar de pessoas que amam a intimidade, um lugar de pessoas que amam o quarto secreto, um lugar de pessoas que entenderam a força que tem quando tem intimidade com aquele que derrama o fogo. Meu irmão, essa é a noite onde Deus pergunta para mim e para você: quantos estão dispostos a serem um construtor de altar? Quantos estão dispostos a se levantar como um Elias nessa geração? Um Elias que está disposto a gastar tempo no lugar secreto onde ninguém vê, esperando que aquele fogo do céu desça. E quando esse fogo do céu desce, então todo mundo vê a manifestação do poder de Deus sobre esse lugar. Abra o seu olho um pouquinho. A Bíblia, ela vai dizer para nós o seguinte: que quando nós formos buscar ao Senhor, então nós devemos entrar no nosso quarto secreto, fechar a porta, e em secreto nós devemos buscar ao nosso Senhor. Não é isso que a Bíblia diz? E então a Bíblia fala que nós vamos ao quarto secreto, nós oramos no secreto, nós buscamos a Ele no secreto, nós levamos as nossas preocupações, dores, desesperos, angústias até o secreto. Mas Ele termina dizendo: então depois de tudo isso, o Deus que escuta você no secreto, Ele vai te recompensar. Mas a recompensa não é no secreto, a recompensa é pública. Todo mundo vê o que Deus te dá como recompensa pelo teu secreto. Meu irmão, eu sinto que nessa noite Deus tem muita coisa para liberar sobre vocês.